No supermercado Campos Novos você encontra carnes frescas inspecionadas, frutas e verduras, padaria e um mix de produtos com tudo o que precisa em sua casa. Trabalhamos com nossa família para servir a sua. Siga-nos no Instagram e confira as ofertas da semana. Supermercado Campos Novos, o mais simpático da região. Avenida Campos Novos 470, bairro São Vicente, Itajaí. Ok, nós retornamos então com o programa Tribuna na TV, um bate-papo aqui mais do que especial com Osmar Teixeira, contando sua trajetória e muitas novidades virão daqui a pouco. Mas antes de retornar com o Osmar, eu queria dar um recado para você que é empreendedor, que dá uma turbinada no teu negócio. Vem participar comigo aqui do nosso programa Tribuna na TV no quadro Empreendedores. Aí nós, não importa qual é o ramo, a atividade, né, o tamanho do seu negócio, eu quero ajudar você a crescer. Então é só dar um toquezinho lá no meu Instagram, Adilson Amaral. Ele diz: Adilson, eu quero participar, eu tenho aqui um comércio, eu estou começando uma coisa, eu quero dar uma divulgada no meu negócio, quero crescer. Eu ajudo você, não tem custo nenhum, tá? Só entre em contato, então a gente em breve está trazendo você aqui para a TV. Mas a gente está falando aqui, está falando com os Osmar nos bastidores, que de repente a gente viu aí, até em virtude de alguns fatores políticos, mas às vezes candidatos que chegam ao legislativo, nem todos eles têm um histórico de envolvimento comunitário, nem todos têm uma ação prévia com a comunidade, né? O que torna às vezes até estranho. De onde é que vem esse cidadão, o que é que ele fez para chegar para conseguir, né, a simpatia do eleitor? Mas que não é o teu caso. Né, que antes de chegar a ser vereador, tu já tens até um projeto, parece, na área de segurança ali na Vila Operária. Que projeto era esse? Nós criamos lá na Vila Operária o projeto Vila Operária Unida, que nada mais era do que um monitoramento comunitário. Fomos um dos primeiros bairros a ingressar no grupo Rede de Vizinhos da Polícia Militar. Começa ali na margem oeste da 101, essa questão, avança ali pelo Santa Regina, enfim, e aí aqui no nosso lado leste começa pela Vila Operária. Então, a gente ali criou um grupo que cada vizinho tinha um apito, e essa ideia nós trouxemos de Criciúma. E quando você via alguém em atitude suspeita ou mesmo a ocorrência, ao invés daquele popular pega ladrão, tu utilizava o apito. E o apito remete ao quê? Remete a um guarda, um policial, né? O som do apito tem essa questão na vida urbana. E são vários os relatos de arrombamentos impedidos, furtos impedidos. E esse projeto se popularizou ali, esse grupo permanece até os dias atuais, permanece. Então a gente ali começou um movimento de segurança. Eu posso dizer, eu fui um dos pioneiros a abordar essa questão dos moradores de rua já naquela época, e olha que não era da maneira como nós estamos vendo atualmente. Mas já lá atrás a gente abordava isso, falava dos riscos, né? Então assim, Adilson, eu acho realmente que... E aí que tá o problema, né? As ondas que nós já tivemos, porque não foi só uma que nós tivemos no país, né? Essas ondas, nos trouxeram coisas boas, mas infelizmente coisas ruins. Porque numa onda, vamos analisar aqui, né? Tu não tem como pensar o que vem numa onda quando essa onda tá chegando lá na areia da praia, mais ou menos isso. E na política não é diferente. A onda projetou pessoas boas? Sim, com toda certeza. Pessoas que com o passar do tempo mostraram que o seu trabalho existia de fato? Sim, mas muitos que infelizmente não. Só ganharam um palanque, mas não usaram deste palanque para, com as ferramentas que passaram a ter, fazer um trabalho em prol das pessoas. Então, quem me conhece sabe, eu baseio a minha vida... Eu digo o seguinte, Adilson, o teu princípio é uma coisa que tu carrega para onde tu for. Onde tu estiveres,
teu princípio vai contigo. Às vezes algumas pessoas me perguntam a minha ideologia. Eu tenho a minha fé. Eu sou um conservador por princípios de fé. Não porque é a moda ser. Por isso que quando eu te falo que às vezes, e eu já fui vítima disso, qual é a maior fake news que lançam contra o Osmar Teixeira nas eleições? Que eu sou de esquerda. Ponto, é o que eles lançam. Por quê? Porque sabem que eu tenho um apoio muito grande do público cristão da cidade, porque eu sou declaradamente cristão, evangélico. Então, infelizmente, esses grupos fazem isso para quê? Para tentar tumultuar, tirar voto, e toda eleição vem esse mesmo papo. Pegam uma foto minha lá do tempo em que eu era criança, quando eu fui numa reunião de uma professora minha que saiu candidata a vereadora. Isso foi tão usado contra mim na eleição para prefeito, por exemplo, e um dado curioso, né? Eu nunca votei no PT. Olha. Nunca votei no PT. Eu nunca votei no Partido dos Trabalhadores. E eu sou vítima dessa fake news por uma foto que pegam lá de trás, onde eu estava com uma bandeira dessa candidatura dessa minha professora, desse projeto, e naquele momento era minha professora, eu nem sabia direito de que partido ela pertencia, estava apoiando, porque era uma pessoa que eu gostava. Ponto. Eu tinha 12 anos e olhe lá. E curiosamente, aí que entra o dado interessante disso. Quem era naquela oportunidade? Eu falo porque meus adversários usaram muito isso contra mim na campanha do ano passado. E hoje eu sei, essa professora na época estava apoiando o amigo Nicolas Reis, que era candidato a prefeito pelo PT. E hoje o Nicolas Reis é um dos braços direitos do prefeito Robson Coelho, que é de direita. Eu ia entrar nisso. Eu não ia usar o Nicolas Reis como exemplo, eu ia usar o próprio Foney. Não, mas eu uso porque assim, ó, eu às vezes sou vítima disso e eu fico abismado como falta para as pessoas pesquisarem. Então, se eu, que estava apoiando a minha professora com 12 anos e o candidato a prefeito era do PT, eles dizem que eu sou esquerda, então o prefeito Robson já não é mais de direita faz tempo. Ou pelo menos deve ter enchido a prefeitura de esquerdista. É curioso porque o próprio ex-prefeito Vonei Morastone, toda a carreira política dele, até ele, há pouco tempo, foi no PT. Ele foi vereador pelo PT, foi deputado pelo PT, foi governador, era do PT ainda. Né? Ele foi primeiro mandato do prefeito Vonei Morastone foi pelo PT em 2005. Né? Depois que ele foi para o PMDB, que é um partido... Então essa questão partidária hoje... Exato! É uma diferença entre e assim, partidos eu quero te dizer que eu estou falando isso, pelo amor de Deus, assim, ó, todo respeito ao Nicolas Reis, né? Sim. Sempre me dei muito bem com ele, mas para te ver como as pessoas estão confundindo as coisas. Então não tem nada a ver falar isso de mim, porque hoje, justamente o cara que naquele momento era o prefeito, que fez aquela reunião, que naquele momento eu fui por causa da minha professora, hoje ele está num governo que se diz de direita. Então não tem, isso aí é um contrassenso, e assim, ó, Adilson, isso aí hoje está sendo utilizado para mola propulsora de quem não consegue se projetar pelo seu trabalho. É isso que eu digo. Quem não consegue se projetar pelo seu trabalho, pela sua garra, pela sua luta, sabe? Precisa, infelizmente, disso, porque senão não consegue holofote. Então, eu não precisei. Adilson, eu te digo assim, ó, eu hoje não estou no PL, não foi por falta de convite. Não foi por falta de convite. Eu fui convidado para ir para o PL na época em que ainda era o PR. Antes de ser PL. Eu já fui convidado na época, lá na escola Newton Cooker, quando eu recebi um convite a pedido do Guerni, que era naquela época um dos comandantes da sigla. Não fui naquela oportunidade. Depois eu fui convidado pelo governador para ir para o PL também. Não aceitei. E não por nada que eu tenha alguma coisa contra o PL. Gente boa, gente ruim, tem todo partido. Mas eu entendia que eu queria que o trabalho do Osmar Teixeira aparecesse. Não primeira sigla que eu pertenço. Então hoje eu posso dizer, não ganhei uma eleição para prefeito? Não. Mas fiz 43 mil votos de pessoas que votaram em mim, e se tu perguntares por que você votou no Osmar? Porque ele era de tal partido? Não. Porque eu conheço o Osmar e sei do trabalho dele. Ponto. Agora, em outras ocasiões, tu vê gente que não sabe nem o nome de quem votou, só sabe o número.
Eu ia entrar nessa questão agora, assim, ó, porque foi votado, tu elegeu vereador e tu manteve uma postura de vereador de oposição ao governo Volney Morastone durante os 4 anos que esteve lá. Até foi um dos mais destacados vereadores, talvez até por essa postura firme. Obrigado. Né? Tu acha que tem... Assim, eu gostaria de saber, o que é que tu via de bom no governo Morastone? Chegou a ter alguma coisa boa? Eu vou te dizer, eu vou te contar um episódio, Adilson, que eu poucas vezes falei. Quando nós chegamos em 2023, nós tivemos o impeachment, a votação do impeachment do Volney. Foi a primeira vez na história de Itajaí que um prefeito sofreu um processo de impeachment. Não chegou a ser concluído, porque faltaram naquele momento 2 votos, senão ele teria sido impeachmentado. E, passada aquela ocasião, o prefeito Volney me chama no gabinete dele e diz: olha, Osmar, eu tô te chamando aqui porque tu és líder da oposição. Eu era líder de uma bancada de 10 vereadores, a oposição foi maioria na Câmara. E ele disse: eu tô te propondo que a gente tenha uma harmonia entre oposição e situação. E aí eu me lembro que ele tinha uma assessora que já sentou assim, pegou uma lista. Ah, não, então, aqui ó, vamos ver a questão de indicações. Eu disse: ei. Eu disse: não é isso que eu vim conversar aqui, eu disse. Eu tô entendendo que o prefeito tá querendo, né, que haja um diálogo maior entre os vereadores e a prefeitura. Nisso, ok. Agora não quero indicar, pelo amor de Deus. E aí o prefeito Volney me fez algumas perguntas e eu disse a ele, olha, eu posso ser sincero com o senhor? Ele disse: pode, Osmar. Eu disse: ainda que eu critique muito o seu governo, eu acho o senhor uma pessoa trabalhadora. E de fato eu achava isso dele. Ele era um cara engajado. Todo mundo diz, ele chegava na prefeitura às 7 da manhã, era o último a sair. Isso é verdade. Então, esse é um ponto que eu admirava nele, pela idade dele, mesmo ficando doente, ele permaneceu lá praticamente, né, chegou ao fim do mandato, quando muitas vezes se dizia que ele não ia conseguir permanecer, enfim e tal. Mas eu dizia para ele o seguinte: o teu grande erro são as pessoas que te cercam. E infelizmente, Adilson, se um líder é cercado, ainda que ele tenha boas intenções, se ele acabar se cercando das pessoas erradas, ele vai comprometer o desempenho dele. Então, o governo Volney teve pontos positivos, não tenho dúvida. E talvez um deles foi a boa intenção em determinado momento. Mas isso se perdeu pela contaminação de pessoas erradas que estavam naquele governo, naquela ocasião. Então, nenhum governo é 100% ruim ou 100% bom. Sim. Sabe? Seria impossível de dizer isso. Mas a gente teve avanços naquela época significativos na área do esporte. Só que a depender de quem que se botava lá também. Então, a FEMEL trocou de superintendente 14 vezes. Só foi acertar no final, praticamente. Então, só estou te citando um exemplo, né? Enfim, mas o que eu te digo em relação a isso? A gente fez naquela época uma oposição ferrenha, de fato, porque o prefeito perdeu o controle da cidade num determinado momento. Eu acho que ele reconhece isso hoje, talvez pela questão da doença, mas principalmente pelas pessoas que cercavam. Então, a minha questão não era contra a pessoa Volney, porque a pessoa Volney eu até acho que tinha boas intenções. A questão era o governante Volney que se cercou das pessoas erradas. Certo. E isso compromete, é um recado que vale para qualquer líder, não só o Volney. Certo. Bom, aí veio, de repente, no ano passado, eleições para prefeito. Como é que se chegou como é que ocorreu o lançamento da tua candidatura? Tu já tinhas essa pretensão quando se elegeu vereador ou não? Isso foi natural? Não, foi natural. Eu fui eleito vereador. A gente nunca me passou pela cabeça isso. Nunca. Até porque eu estava no governo anterior, né, sabes bem disso, e a gente tinha a impressão assim, não, o Osmar, se sair vereador, vai ser o mais votado. Não tinha sombra de dúvida. Até justamente pela postura de ser uma liderança de oposição forte ao governo. Por isso que eu digo assim, ó, Adilson, a política precisa de pessoas que estejam comprometidas com
outras pessoas, e quando eu digo outras pessoas é com a população e não com o seu projeto individual. Se eu fosse pensar no Osmar, eu teria vindo mais uma vez candidato a vereador. Eu recebi tudo quanto é proposta que tu pode imaginar. Gente que na campanha falava mal de mim, mas quase implorou para que eu tivesse junto, tá? E até lá eu prestava. Daí, a partir do momento, não, Osmar é candidato a prefeito. Daí eu era o pior cara do mundo. Mas, o que tu puderes me imaginar, a presidência de Câmara de Vereadores me foi ofertado, indica quantas pessoas tu quiser. Então, se eu pensasse em mim, eu tinha feito isso. Ou se eu só pensasse no meu grupo político. Não, eu pensei no povo de Itajaí. Em trazer um projeto alternativo de ruptura de um ciclo de 28 anos de revezamento de poder. Que foi o que aconteceu. Eu não estou desmerecendo quem passou. Só estou falando que foi um ciclo de revezamento de poder, é fato. Durante 28 anos a cidade teve 2 prefeitos. Ponto. E ainda temos um certo vício desses grupos que ainda insistem em permanecer. Meio que nos bastidores, mas insistem. Agora, o que a gente apresentou para a população foi o seguinte, olha, tem uma outra opção aqui. Eu sabia que era uma eleição difícil. Se tu me perguntasse lá atrás, eu não imaginava que eu iria fazer 43 mil votos. Não imaginava. Tinha gente que apostava tudo que eu ficaria em terceiro. Eu estava lutando contra um deputado federal. Isso que eu queria chegar nessa questão agora. Na verdade, essa eleição foi excelente para ti, mesmo tendo perdido, né? Porque tu acumulou um patrimônio político que poucas pessoas têm nessa cidade hoje. Né? Digamos que nós tínhamos aí uma pessoa que já tinha sido dois candidatos que já tinham sido candidatos anteriormente, né? Que era o Robson e o João Paulo, né? O Chiodini, que veio, né? Já era deputado, e porque era digamos assim, que menos experiência tinha, porque era vereador, mas encarando uma campanha a prefeito, e teve um crescimento espantoso, chegando a assustar no final até as grandes lideranças, né, nas pesquisas. Então eu acredito que para nós isso foi muito importante. Foi um caminho, Adilson, que ele foi sendo construído a várias mãos, assim. E a gente, conforme vai dando a palavra, não tem mais como voltar atrás. As pesquisas indicavam que a gente estava muito bem. A partir desse momento, outras pessoas começam a se juntar com você no projeto. E aí, quando você constrói algo para depois você chegar para essas pessoas e dizer, olha, eu não vou fazer isso, fica complicado. Mas, além disso, eu tinha realmente a certeza, e tenho, que a gente poderia ter construído um caminho diferente para a cidade de Itajaí. De um crescimento olhando para a população que mais necessita, para os bairros mais afastados. A minha proposta era uma proposta de descentralização da governança pública, para que todos os bairros sentissem a administração pública chegar. É isso que eu acredito. Prova disso é que nos bairros mais afastados, né, nos bairros mais populosos, é onde eu fui mais votado. Né? Claro, a gente teve algumas dificuldades pela questão da região central, que também é muito numerosa, onde houve uma diferença muito grande, mas, de modo geral, nas comunidades mais afastadas do interior, se fosse por essas pessoas, a gente teria ganho a eleição. Mas não me arrependo, vim para o projeto, um projeto que eu acreditava que poderia ser vencedor. Acho que, independente do resultado, a gente deixou uma marca na cidade dizendo o seguinte, olha, existe esse grupo político aqui que pensa a cidade de uma maneira diferente da que o grupo A e o grupo B pensam. Então, eu acho que foi isso que a gente construiu, e eu sinto que foi Deus que me direcionou dessa forma, não talvez com o objetivo de ganhar a eleição, mas de ter uma experiência e de apresentar uma outra via, um outro caminho para o povo de Itajaí. Osmar, ano que vem de novo é um ano eleitoral. Claro que para uma outra esfera, né? Ano que vem nós temos eleição para presidente, Senado, deputados estaduais e deputados federais. Certo? O Osmar está no páreo? Sim. Eu acho que o capital político que a gente acumulou nas eleições do ano passado mostram que a população espera que a gente esteja inserido no contexto político, né? E mais do que isso, Adilson, eu acho que eu tenho essa obrigação com a região.
Eu não sou melhor do que ninguém, mas hoje os veículos de comunicação onde a gente está inserido nos proporcionam uma projeção regional. Nós temos essa projeção regional, eu conheço as necessidades da região, eu não vou em Ilhota apenas para pedir voto, eu estou em Ilhota todo dia, quando eu entro ao vivo e quando eu estou lá fazendo uma reportagem. Essa semana, inclusive, né, teve uma demanda lá em Ilhota. Exato. Então, eu estou em Navegantes quando os navegantinos precisam, eu estou em Penho, então a gente está por toda a região, eu estou em Joinville, né, quando a população necessita. Então, eu acho que volto a dizer, essa projeção e esse trabalho nos dá um conhecimento das necessidades da região. Acho que nós temos perdido, infelizmente, aqui na região, com uma discussão partidária exagerada, quando aquilo que é necessidade da população não está sendo discutido, BR-101, questão de mobilidade urbana, a questão da saúde a nível regional, as dificuldades que nós temos do retorno daquilo que nós enviamos para Brasília e que nos volta 90% menos daquilo ao qual teríamos de direito, né, até por uma questão ética, enfim, igualitária perante os outros estados. Então, acho que falta para a região experimentar ter alguém, né, a nível regional, estadual, representando o nosso povo e alguém que eu saiba onde encontrar. Por exemplo, todos os dias às 7 horas da manhã. Então, é por isso que, muito provavelmente, eu vou colocar o meu nome sim nessa disputa, né, eu devo concorrer ou colocar meu nome à disposição para pré-candidato a deputado estadual. É estadual, não será federal, será estadual. Por acreditar que a gente precisa ofertar a Itajaí região a experiência de ter alguém combativo e que sabe daquilo que a comunidade precisa de fato. Em modesta parte, eu acho que isso eu já mostrei na Câmara, a gente sabe fazer o trabalho enquanto legislador. E o teu próprio programa, Em Defesa da Gente, te obriga a ter esse contato com a população, né? Porque geralmente quem precisa não tem em que porta vou bater, vou ligar para o Osmar e dizer, Osmar, está acontecendo isso. É por aí. Osmar, nós estamos chegando, infelizmente, quando o papo é bom, o tempo voa. Vai rapidinho. Então nós já estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria de deixar um espaçozinho para te poder agradecer o pessoal, né? Eu agradecer também, te agradeço já por ter vindo, com certeza a gente espera ter essas oportunidades novamente, de ter você presente conosco aqui. Adilson, quero te agradecer pelo espaço, pela oportunidade, desejar sucesso aí nessa nova jornada na nossa Rede Brasil Esperança, agradecer a você que nos acompanhou até aqui, a confiança no nosso trabalho, o carinho pelo nosso trabalho. Esse sou eu, cara limpa, transparência, sem rodeios, falando realmente aquilo que o meu coração sente. Eu gosto muito de expressar aquilo que eu sinto com muita verdade. E esse sou eu, alguém que vai sempre focar naquilo que a população lá na ponta, onde o calo aperta, repito, precisa. E esse é o trabalho que eu procuro fazer na comunicação, procuro utilizar esta ferramenta chamada comunicação para esse trabalho. Então, isso é algo que eu não abro mão, por isso podem ter certeza, seja na comunicação, na política, podem sempre contar com esse guri aonde precisarem, aonde assim se fizer necessário. Adilson, muito obrigado a você e um ótimo final de semana a todos. Tá certo, então. Nós conversamos aqui com Osmar Teixeira e eu convido você já também para assistir os demais programas aqui da TVBE. Né? Nós temos de segunda a sextas-feiras o Em Defesa da Gente, justamente com o Osmar Teixeira, que nos deu a honra da sua presença aqui hoje, né? A partir das 19 horas. Em seguida, no teu TVBE Entrevista, com o Carlão, das 22 horas, e o Amigo da Madrugada, a partir da meia-noite. Né? Nas terças-feiras, temos o TVBE Imóveis, com o apresentador Lauber. Então, agradecendo o apoio técnico aqui do Kaique Vitor e do Guilherme, a coordenação de estúdio do Fabiano, com a direção técnica de social e sob a coordenação de jornalismo do Osmar Teixeira e direção geral de José Carlos Francelino. Eu, Adilson Amaral, sou o apresentador do Tribuna da TV e nós voltamos na próxima semana, se Deus assim desejar.